Fala pessoal, tudo bem? Vamos continuar então a nossa simulação das vigas para poder depois no próximo vídeo otimizar essa estrutura, né? Então, o próximo passo é a gente adicionar lá a assembly, né? E podemos prosseguir com os steps. O primeiro step que a gente vai adicionar é uma análise estática, certo? Se quiser colocar uma descrição ali, por exemplo, análise estática, enfim, tá? O segundo step que a gente vai colocar é uma análise de frequência, certo? Para análise de frequência, eu preciso selecionar aqui em tipo de procedimento uma linear perturbation e dizer que eu quero uma frequency. E para nossa frequency, eu quero um alto valor, 30 altos valores calculados, 30 frequências naturais, né? Vou dar um OK, certo? E posso prosseguir adiante com as minhas, com os loads, certo? Depois a gente volta aqui nas interactions, tá? Para os loads eu vou dizer que ele tem uma condição de contorno no step inicial, continue, e vou dizer que esses pontos, os 4 pontos lá da nossa estrutura, eles estão engastados, certo? Uma vez que eu faço isso, vejam que aparecem os símbolos ali, tá? Falta agora a gente dizer lá no nosso estático, por exemplo, que existe um peso atuando nessas duas vigas, por exemplo, tá? Aí nesse peso a gente vai colocar ele a uma certa distância, porque pensem que tem um componente aqui em cima sendo suportado pela viga, tá? E aí o centro de massa desse componente está deslocado. Para isso a gente pode usar aqui Assembly de novo, tá? Vir aqui em Tools, Reference Point. Nosso Reference Point ele vai estar localizado com as coordenadas, né? Então, por exemplo, se a nossa viga tem uma altura de 600, eu vou dizer que o nosso Reference Point vai ter 600 e ele está mais ou menos uns 300, uns 900 em X. 900 em Y, né? 900, ele está no centralizado 400 e centralizado com Z. Vou dar um Enter, vejam que ele está mais ou menos no meio ali, né? Certo? A uma certa distância. Claro que aqui eu vou colocar, sei lá, o centro de massa do outro componente. Então ele precisa estar, essas coordenadas precisam estar ok, né? Precisam estar certas. E aí, para dizer que ele é uma massa, para ser considerada lá na frequência natural, né? Eu vou vir aqui em Engineering Features e vou colocar um ponto de massa neste reference point, certo? E claro, né, lembrando que como a gente não tem unidades, eu tenho que lembrar que eu estou trabalhando com toneladas, né, porque a gente está trabalhando com megapascal. Então, por exemplo, esse componente ele tem, sei lá, 500 kg, tá? 0,5 toneladas. Vou dar um OK. Então, pessoal, a gente criou lá o nosso reference point e associamos uma massa a esse ponto, certo? Então, qual que é a nossa intenção? A nossa intenção aqui é associar essa massa neste reference point que está deslocado, né, a nós que estejam nessas duas vigas aqui. Para fazer isso, a gente precisa criar a malha antes. Então a gente vai lá em Mesh, vamos criar a malha. Se aparecer este cara, só vim aqui que eu quero uma malha na parte, né? Vou dar um Sim, Create Mesh, certo? A princípio já está aqui a malha. Se eu vier aqui em Part Displays Options e pedir para ele desassinalar, aqui eu posso pedir para ele mostrar os nossos Element Types. Eu quero Mesh Defaults aqui, ó. Mesh Defaults, tá? A malha já está criada. Claro que se eu, por exemplo, vir aqui em Part Display Options, não, eu vou pedir para ele assinalar os pontos aqui, ó, certo? Eu consigo ver os pontos da minha malha. Agora sim, eu posso passar lá para os Interaction, né? A partir do Interaction, eu vou pedir para ele mostrar a malha de novo, os pontos ali. Certo? Eu vou pedir para ele mostrar a malha aqui, ó. Node Labels, Apply.
eu consigo enxergar lá os nossos nós, certo? Então, pessoal, antes de seguir aqui para as interactions e dizer que este ponto está assinalado aos nós, eu vou criar um set, tá? Eu vou criar um set, create set, e eu quero um set nos nós, certo? Eu vou dizer, por exemplo, que esse é um set da carga, tá? Carga não, da nossa massa atribuída, vai. Vou dar um continue e vou selecionar os nós que são assinaladas à nossa massa. Então, para esse exemplo aqui do vídeo, eu vou selecionar esses 3 nós, certo? Esses 3 nós. Vou dar um done. Vejam que o set vai estar aqui, ó, massa atribuída. E agora sim, eu vou passar lá para minha constraints. Então, selecionam aqui interaction e venham em constraint. Aqui na constraint eu vou pegar um compline e vou dizer que o reference point ele está assinalado a um node region. E aí eu posso vir aqui em sets e pegar a nossa massa atribuída. Se eu clicar aqui nessa opção, ó, em highlight, ele mostra os 6 pontos ali, os 6 nós, né? Vou dar um continue e aí vou dizer que essa massa ela é distribuída nessa região. Vou dar um OK e aí vejam que o Abacus insere visualmente ali umas linhas para a gente enxergar que esse reference point está ligado a esses nós, certo? Pois bem, o que a gente precisa agora fazer é simplesmente só revisar aqui, ó, se os steps estão todos criados, beleza, ótimo. Agora o que a gente precisa fazer é colocar então uma condição de carregamento, né? A gente pode vir aqui no step estático, tá? E colocar um load. Qual que vai ser o load que a gente vai colocar? A gente vai colocar uma gravidade, né? Então vou selecionar ali gravity, continue, vou dizer que é o meu componente 2 menos 9.810 no modelo inteiro e vou dar um OK. Vejam que aparece a seta ali no nosso sistema de coordenadas, né? E a princípio é isso, tá? Quando a gente cria uma boundary condition, um load num step anterior, ele replica para o step posterior, né? Então vejam aqui. Agora, o que a gente precisa fazer é criar um step, um job. Então, por exemplo, eu vou chamar esse cara de viga, sei lá, viga traço job, continue. Se quiser colocar uma descrição aqui, enfim, vou só confirmar. E aí vou mandar rodar o job. Uma vez que eu crio o job e mando ele executar, basta a gente vir aqui e pedir para ele mostrar os resultados. Essa forma deformada que a gente está vendo, na verdade, é o nosso último step ali das frequências, né? Vejam que o primeiro modo de vibrar tem uma frequência natural de 2.7. Eu vou pedir para ele mostrar o nosso resultado estático, certo? Vejam que o deslocamento ali deu 9.5, né? 9.48 milímetros. Eu vou pedir para ele mostrar ali tensão de Von Mises, 330 megapascal, certo? Se porventura eu tiver interessado em fazer um pós-processamento deste tipo, eu vou pedir para ele criar um viewport, organizar esse viewport lado a lado e, por exemplo, eu vou pedir para ele fazer um link aqui dos 2 viewports, certo? Aqui, ó, link, e uma vez que eu mexo em um, ele automaticamente mexe em outro. Num viewport, eu vou pedir para ele mostrar a frequência, certo? Então vejam que aqui ele está mostrando a frequência e no outro viewport ele mostra a nossa tensão de Von Mises, certo? Então é isso, pessoal. A gente criou toda a nossa simulação a partir lá da nossa geometria CAD e agora a gente vai para uma segunda etapa onde a gente vai otimizar essa estrutura. A gente vai adicionar parâmetros como restrição, selecionar o método de otimização, enfim, tá? A gente vai partir para o Simule EyeSight, que é onde a gente vai otimizar essa estrutura. Um abraço, até mais!